trás de toda grande história, existem muitas dificuldades. Eu nunca deixei de ver algo por medo. Deus sempre me ajudou, me nutrindo de coragem. Tiveram momentos que eu me perdia, mas apareciam anjos e me colocavam na cena novamente. O sucesso ele sempre existiu dentro de mim, e por isso eu sempre tive certeza de que eu tenho muito o que colocar para fora. Criar, transformar em algo lúdico, buscar as funções e apresentar o meu espetáculo com a melhor postura. Mesmo que naquele dia o mundo parecesse desabar. Nunca foi sorte, sempre foi puro esforço. Para responder essa pergunta, eu tenho que fazer uma viagem no tempo, né? Porque nesses quase 24 anos focado aí no mundo do... Começou dos sabonetes, mas a gente percebeu que era banho, e aí depois a mente começou a pirar e foi pro sais, e aí foi pra casa. Da casa a gente viu que tinha velas também, então assim, primeiro é acreditar, né? Eu fiz uma primeira barra de sabonetes com um material que estava parado. Eu comprei o material e deixei parado, como muitas pessoas fazem. E eu resolvi, um fim de tarde, quando eu ia fechando a minha loja, tinha lá pelos 19 para 20 anos, eu resolvi levar para casa para fazer. Vamos ver o que vai dar. E como o meu mundo já era envolvido totalmente em cores e cheiros, porque eu trabalhava com incensos, óleos essenciais, a minha loja era um pouco esotérica, que eu abri aos 18 anos. E eu também trabalhava com toda a parte de artes plásticas, pátina, pinturas, mosaicos, pinturas em tela. Então tudo era sempre com muita cor. Disso não podia haver algo diferente, senão uma barra muito colorida. E eu fiz usando o melhor de mim, né? Usando a criança, assim. Quando eu vi aquela barra pronta de sabonete, eu, nossa, que incrível! E eu queria mostrar para todo mundo. Essa foi a minha primeira sensação. Queria que todo mundo visse. Queria ensinar as pessoas e queria dividir aquilo. Lá no começo eu não usava muito dividir para multiplicar, eu achava meio clichê. Mas o que eu faço a vida inteira é dividir para que as pessoas sintam o que eu sinto e multiplique essa sensação, a sensação do fazer, do dar certo, do sentir bem, do estar em flow, né? Estar ali naquele momento que você fala, caraca, o mundo podia parar, que isso aqui é maravilhoso. E o começo foi assim, o começo foi com muitas dificuldades, porque quando eu comecei a fazer, eu não tinha recurso, não tinha apoio, e nunca cobrei também apoio, nunca fui mimado para isso, nunca. Mas eu não tinha ainda muita força para entender o que era bom e o que era ruim. Então eu me espelhava no que tinha no shopping, no que tinha na minha mente. E sempre ela foi muito exigente. E aí eu comecei a fazer. E eu levei a primeira leva, que eu acho que eram umas 3 barras, para a loja e vendeu tudo. Deu uma semana, vendeu tudo. Eu lembro que na época eu vendia cada fatia R$12. Vendeu tudo. Eu, nossa, que demais. Caraca, eu vou fazer mais. E aí eu fui atrás para descobrir aonde eu poderia comprar e como isso tudo poderia acontecer de uma forma que eu pudesse viver aquilo, fazer mais um pouco. Primeiro que minha loja vendia mal. Segundo que eu não tinha dinheiro. Terceiro que eu não tinha muita segurança, mas eu tinha certeza daquela barra que eu fiz. E aí eu fui comprar o material, quando eu fui para comprar o material, da primeira vez eu comprei de uma menina, eu não fui em nenhum lugar, ela foi até mim e falou que fazia sabonetes, e aí eu comprei o material. Da segunda vez eu já vi uma loja, e aí tinha várias, as pessoas enchiam lá na boca do balcão as fragrâncias, eu olhava aquilo e já acabei fazendo um pouco de amizade com as pessoas, e dessa amizade eu comecei a perguntar muito. E aí saíram as próximas produções. E isso foi indo aos pouquinhos. Só que nessa próxima produção, acredito que numa terceira a loja faliu. Na terceira produção eu já não tinha mais condição, eu já estava com o aluguel atrasado, condomínio atrasado. E aí eu fui vender a loja, passar o ponto para frente. E aí passei para uma pessoa, e aí eu peguei os 3 cheques que ela me deu. Fui no agiota, o começo foi assim. Fui no agiota e troquei os cheques para poder pagar parte do condomínio, não tinha como pagar tudo, porque era muito. E aí eu troquei. No primeiro cheque que caiu, o cheque era sem fundo. Aí eu entrei numa bola de neve, assim, nossa! E aí o que eu fiz? Fechei, tinha passado a loja pra frente, a mulher montou um salão de cabeleireiro, que também não durou muito, porque eu sempre acreditei que se você plantar qualquer coisa com raiz estragada não vai pra frente. Eu tinha feito minha parte, porém agora eu precisava de pagar a conta, pagar o aluguel, pagar a agiota.
pagar minha mãe que eu tava devendo. E aí eu falei, meu, agora eu não tenho outra opção. Eu tenho que fazer certo. Sabe aquele termo de você vender o almoço para comprar janta? Era exatamente isso. Vender o almoço para comprar janta. E eu achava aquilo legal, porque eu tinha que usar minha força. Eu acho que isso é um dos pontos que mexem muito comigo, porque todo mundo tem a força e a gente tem que usar. E eu precisava ali sair do vermelho, precisava comer e precisava ter material. Então o que eu tinha mesmo nas mãos eram latas de tinta, muita força de vontade e voz para falar, ó, me passa aí. Eu via muitas revistas, eu via coisa na revista e eu ia lá e fazia igual. Então, uma vez o cara, dono de uma construtora, que me conhecia, um cara super rigoroso, mas ele sabia meu jeito, assim, que eu era ousado e que minhas coisas não eram muito, nunca foram muito simples. Quando eu fui pintar uma tela, já queria uma tela de 2 metros, sabe? E a loja já quis fazer um mosaico grandão no chão, deixei ela linda, e esse cara me viu, e ele viu o mosaico que eu fiz no chão da minha loja. Ele virou pra mim assim e falou, eu tenho um trabalho pra você, me chamou. Eu, sério? Aí ele falou, olha, eu tenho um mosaico em uma piscina no litoral norte, e eu tenho as fotos desse mosaico aqui, que era um boto, uma alga, eram uns 4 mosaicos, de 1 metro e pouco. E aí eu vi aquilo, nunca tinha feito. Nunca tinha feito com pastilha de vidro daquele tamanho. Aí eu vi aquilo e falei pra ele, eu consigo fazer. Ele, sério? Não, consigo. Eu era bom pra desenhar. Eu via as coisas, sabe aquele que fica vendo o desenho e fica copiando aqui? Eu sempre fui esse. E aí olhar referência e fazer igual, olhar referência e fazer igual. Esse foi um exercício que eu fiz demais. Eu entreguei os mosaicos, consegui dinheiro. Consegui dinheiro pelo menos pra andar ali mais 1, 2 meses. E assim eu fui levando até eu conseguir fazer um pouco mais de sabonete, vender, dava aula de mosaico, dentro de um espaço de 28 metros quadrados, que é o ateliê que eu consegui. Eu trouxe tudo que sobrou de material e montei um ateliê assim. E ali eu morava, porque eu também não tinha mais onde morar nessa época. Nessa fase, loja fechou, eles venderam a casa que a gente morava e eu falei, vamos colocar a vida pra acontecer. Só não posso baixar a cabeça. Nessa hora de baixar a cabeça, é uma coisa que eu aprendi lá no começo. A gente pode fazer o que a gente quiser, assumindo a responsabilidade do que a gente fez. Assumindo que nós aceitamos. Ah, se alguém te maltratou, você deixou. Ah, mas ele era mais forte, você não correu. Você tem a oportunidade de fazer muitas coisas, muitas coisas, muitas coisas. E tudo que a gente passa é pra gente aprender. E lá nessa hora, quando eu vi que eu fiz de tudo, mas não deu certo. Eu não sabia administrar. A loja faliu, eu tava cheio de dívidas. Eu fiz uma promessa comigo. Não vou baixar a cabeça. Não vou baixar a cabeça. E essa promessa era não baixar a cabeça. Então, naquele momento eu falei, eu não encosto mais meu queixo no peito. Não baixo a cabeça. Então eu criei para mim uma ferramenta para eu não fazer isso. Não fazer isso. Então toda vez que eu pensava em alguma coisa eu levantava a cabeça. São gatilhos, são alguns exercícios que você faz que eu fui aprendendo a você saber se controlar. Eu tenho uma história meio louca, que as pessoas escutam e ficam, oi, que eu fui contar bem depois assim na minha vida pra alguém. Que eu aos 14 anos tinha muita espinha. E eu falei, ó, vou treinar. Eu via muitas pessoas que eram muito pré-determinadas, assim, eu falava, não vou, e eu nunca fui muito assim, eu sempre fui muito solto. E aí eu comecei a treinar desde pequeno. Como eu tinha muita espinha, eu tinha um trato muito forte com Deus. E aí eu falei, Deus, eu vou fazer um trato com você. Eu vou parar de comer chocolate, porque eu não quero ter mais espinha. Então eu vou deixar de comer uma coisa que eu amo, 14 anos, a criança ama comer chocolate. Vou deixar de comer chocolate, que é muito bom, e vou comer 2 coisas que eu não gosto. Eu vou trocar. E nessa troca, nessa promessa que eu faço com você, você acaba com as minhas espinhas. Aí eu escolhi 2 coisas que eu não gostava. Na época era mostarda e azeitona, que eu não gostava. Aos 28 anos, eu voltei a comer chocolate. Para provar que você faz o que você quiser, que você gosta do que você quiser, que você chega onde você quiser, que você pode tudo quando você tem consciência do que você está pedindo. As espinhas demorou alguns meses e eu já não tinha mais. Então eu sabia que aquilo era sério. O chocolate não fazia diferença na minha vida. Eu não ganhei chocolate, ovos de Páscoa por muitos anos. Por muitos anos. Porque eu falava, eu não gosto. Eu lembro uma vez que eu tava no Farol e o menino veio e falou pra mim assim, eu já tenho uns 22. Eu achei muito engraçado. Tio, quer chocolate? Eu falei, não, obrigado, eu não como, eu não gosto. Ele falou assim, você é normal? Eu falei,
Eu sou normal. Na hora eu lembrei. Tem uma mostarda aí? Tem uma azeitona? Hoje eu sou o que abre a caixa de pizza e como todas as azeitonas. Eu amo azeitona. Pode ser qualquer Dijon, qualquer mostarda. Você já dá mais forte. Eu amo mostarda. Então a gente tem que aprender a dançar conforme o sonho que a gente criou. A gente tem que aprender a ser o que a gente deseja, mas entender que tudo que você quer, você tem que pagar uma conta. Nada é de graça. Nada. Nem o ar que a gente respira, porque a gente tem que saber respirar ele. A gente tem que saber utilizar ele. Se a gente for ansioso demais, respirar forte demais, a gente vai ter um problema muito sério. Então, tudo a gente precisa saber. Tudo a gente precisa entender a força. E assim eu segui minha vida. E aí, com altos e baixos, as coisas começaram a acontecer. Foi de um convite que eu tive para ir para um programa de TV que tudo começou a melhorar. Nesse convite, tentei usar tudo que eu tinha de melhor. Eu não usei minhas dívidas. Eu tinha dívida pra caramba nessa época. Eu não usei minhas dívidas. Eu não usei minhas fraquezas. Eu não fui nenhuma vez para esses convites e para esses programas levando qualquer dor. Nunca fui. Do mesmo jeito que eu nunca fui para nenhuma feira levando dor. Sempre levando o que eu tinha que levar. Então, sabendo dividir muito as coisas. Sabendo viver da melhor forma as coisas. Pensando no que eu sonho. Então, os altos e baixos acontecem. Já fui roubado. Minha empresa já faliu há 13 ou 14 anos atrás. Dentro da minha empresa, eu percebi que eu dei asas para ser criada uma quadrilha. Feio, né? O que mais me doía era esse peso de uma quadrilha dentro da minha empresa. E eram pessoas que eu amava, mas pessoas que olharam para mim, enxergaram dinheiro, desse dinheiro enxergaram roubo, desse roubo foi legal, começaram a ganhar mais dinheiro, roubaram carga de caminhão, roubaram estoque, até que eles quebraram a empresa. E aí eu falei, ô Deus, sou eu de novo, o que tá acontecendo? E aí eu entendi que eu tinha que aprender muito com cada etapa, seja com roubo, seja com qualquer tipo de traição, seja com qualquer erro que eu tenha feito, sofrido na vida. Eu escutei esses dias num programa de TV, uma pessoa falou assim, olha, teve uma época que eu te encontrei e você estava muito diferente, você estava muito abalado, muito abalado. Ela me contou isso lá no programa Mulheres, uma merchandete, e ela falou assim, eu estranhei, não era você, e eu rezei para Deus para você voltar a ser você. E eu estranhei muito, eu não sabia o que estava acontecendo. Ela falou, não sei até hoje, mas eu vou descrever o que aconteceu. Ela me encontrou exatamente nessa fase onde eu estava totalmente abalado com todo esse roubo, com tudo isso. E aí ela falou, eu rezei a distância para você voltar a ser você, porque eu sei que você é uma pessoa que tem um coração muito enorme. E hoje aqui, conversando com você, eu tenho abertura para falar tudo que eu senti e falar que eu estou muito feliz de te rever e falar que você tem que ser você sempre. Então, pode aparecer vários empecilhos na sua vida, pode aparecer vários problemas que você pode não entender quando ele aparece, mas confia que você pode dar o seu melhor em qualquer hora. Teve hora que eu perdoei e que eu ficava com receio, meu perdão vai até onde? Será que eu vou me colocar nessa situação de novo? Então, assim, fazer perguntas para você é muito importante. Para que você saiba o caminho que você está indo. Se responsabilizando pelo que você faz, tudo tem saída. Nunca é o fim. O fim é quando a gente for encontrar com Deus. Esse é o fim. Fora isso, faz o seu. Pensa, coloca a cabeça no travesseiro todos os dias e vê o que você fez. E o mundo da Saboria não era nada. Não era nada. Eu tenho assim, posso falar. Quando eu comecei não tinha nada. Não tinha nem internet direito. Eu acho que o Orkut... Há 24 anos atrás, nossa, era discada. Há 26 era discada. Sala da UOL. Vários namoros, né? A gente lembra. Agora, encontrar foto de referência, tudo isso, não existia. Então eu tinha que buscar no natural. As pessoas falam, nossa, você faz muito parecido com a fruta. Busquei no natural para tentar fazer o sabonete. Busquei tudo que a gente tinha ao alcance para poder inspirar. Por isso que hoje eu faço linhas com qualquer tema. Seja do Japão ao México. Faço qualquer tema de linha, porque a gente se inspira e reproduz. Então eu encontrei no Cosmético Criativo a oportunidade de mostrar como a gente pode usar a nossa imaginação, e eu acredito que não tem fim. A nossa imaginação não tem fim, temas não tem fim. Se a gente linkar a data comemorativa que está chegando, se a gente linkar a moda, a gente vai ter sempre mostrando coisas que surpreendem e que são atuais. Então, eu fui por esse caminho, sempre confiei. Tiveram altos e baixos? Muitos. Vontade de desistir? Muitas vezes. Muitas vezes eu parei e falei, ai, que cansaço. Gente, trabalho muito. Por que eu não fui... Eu já falei, eu falo várias vezes, por que eu não fui vender pastel?
Pastor, era bem mais fácil, eu trabalhar menos. Já fui parar 2 vezes na UTI com essa história, de tanto trabalhar, de ter estafa, parada cardíaca já tive, de tanta emoção, mas do viver, de eu viver. E às vezes eu falo, caraca, Deus, como que é isso? Hoje eu tô num momento diferente, num momento de entender tudo e querer paz. E querer paz. Hoje eu entendo que a Rita Paiva, que é uma das minhas mestras, né, não é parente, mas eu falo que ela é minha prima, mas a Rita Paiva é uma pessoa incrível da revista, da editora Abril, faz fotos incríveis, tudo é perfeito daquela mulher. Ela sempre falou, um dia você vai aprender o menos que é mais. Hoje eu tô buscando o menos que é mais, que faz toda a diferença. É paz, menos. Hoje eu falei pra Lana, será que a gente precisa fazer tanta coisa assim? Certeza que a gente precisa fazer tanta coisa assim? Aí ela olha na minha cara. E às vezes a gente fala, putz, eu acho que não precisa de tanta coisa assim. A gente precisa saber onde a gente quer chegar. Fazer isso tudo muito limpo, muito claro. E entender começo, meio e fim de cada etapa que você trabalha. Seja um projeto pequeno, de entregar umas lembrancinhas, é só você entender como olhar para o seu mundo. E é isso que eu faço há 20, quase 4 anos. Olhar para o meu mundo, ver etapas e conduzir para frente. E tentando levar o máximo de lições que eu aprendi até hoje. Então, essa é um pouquinho da minha visão para o meu trabalho. Porque se a gente for falar sobre sabonetes, velas, aromatizadores, eu não vejo meu trabalho como isso. Eu vejo meu trabalho como inspirar. Uma vez eu fui assistir um show, uma pessoa que eu falava, nossa, eu quero conhecer. Aí eu cheguei de frente para aquela equipe dos bailarinos e a mulher, e elas falando, e você? O que você trabalha? E eu comecei a falar o que eu trabalho. Eu falei, olha, eu trabalho com sonho, eu trabalho com imaginação, eu pego as pessoas que estão mais quietinhas e faço essas pessoas saírem ali daquele ponto e ir para um ponto, ela se move para um ponto que ela fica com mais vontade de colocar a mão na massa. Eu trabalho com faça você mesmo, eu trabalho com arte, eu estimulo as pessoas a se mexer, fazer algo que ela possa vender, que ela possa usar, que possa mudar a sensação de bem-estar que ela tá. E sempre transmutar, que é no mínimo levar uma sensação de sorriso para as pessoas. Isso é o que eu trabalho. E eu ainda trabalho com um produto que todo mundo usa todos os dias, só que de uma forma diferente. Eu apresento para as pessoas o mesmo de uma forma diferente. E quando ela usa, ela fala, caraca, o que é isso? Isso é um sabonete? E aí eu falei, eu trabalho com sabonetes. Eles falaram, você tá louco? O que você tomou? Você fez essa explicação toda pra falar pra mim que você trabalha com sabonete? Eu falei, sim. Tá disfarçado no sabonete, mas o que tem por trás do sabonete é muito mais do que isso. Nossa, pensar em momentos que eu quase desisti, nossa, vem alguns, né? Alguns momentos, assim, de decepção ou de não entender, mas se eu contar o momento que eu pensei em desistir, vocês não vão acreditar. Eu participei do programa Shark Tank, e aí eu fui convidado para participar do programa por ser um case, eles explicaram, eu nem conhecia. E aí eu fui e falaram, Peter, você cria um projeto. Aí eu falei, vou montar um projeto então de montar uma indústria. Aí esse projeto da indústria é para realmente eu fazer isso em quantidade, vender em lojas, quiosques. E aí eu fui lá, né? Se vocês forem ver a primeira temporada, eu acho que é episódio 2 ou 3 do Shark Tank Brasil. E aí vocês vão me ver lá de cartola, com um bigodinho e minha irmã do lado. E eu fui, gente, acho que foi a maior enrascada que eu já passei na vida, porque eu passei tão nervoso, porque ali eles colocaram à prova o que eu fazia, o que não fazia, queriam colocar a minha empresa, a empresa de hoje, que vende matéria-prima, pensaram em colocar a empresa também na jogada, e aí eu fui. Vocês acreditam que eu consegui sair de lá com o dono da Polishop como sócio? Ele comprou a ideia. Quando ele comprou a ideia, nossa! E aí eu comecei a criar o projeto. Era um quiosque incrível, consigo lembrar dele perfeitamente, que ia ser colocado na frente das lojas da Polishop. E inicialmente, né, nas 5 principais lojas dele de São Paulo. O Shopping Interlagos, que é uma forte, o Shopping Center Norte, eram os melhores, o que tinha mais fluxo. E aí montamos o projeto, e aí eu comecei a montar, e aí tinha asas para tudo, né? Eu tinha agora uma empresa gigante, tinha junto a B-Emotion, que é uma empresa incrível que ele tem, e aí falando ali, ele já falou, nossa, a gente vai querer que você ajude a gente com a B-Emotion também, queria colocar já na próxima convenção eu como lançamento. E eu, nossa, que oportunidade, Deus, muito obrigado. Quando passou ali algum tempo, eu comecei a sentir uma estranheza.
uma estranheza, né? Uma estranheza. E aí foi, projeto na mão e tudo, e eu falei, meu, que louco, por que eu não tô feliz? Vamos continuar. E aí reunião vai, reunião vem, e eu com aquela sensação de tipo, tem alguma coisa estranha. E aí eu ia pra qualquer lugar, eu encontrava alguém que assistiu e batia nas minhas costas e falava assim, parabéns, hein? Te vi lá no Shark Tank, meu, que incrível, agora você acertou na vida. Agora você tirou a sorte grande. Aquele cara como sócio, meu Deus, 50-50, caraca. E aí começou, e toda hora eu vinha isso e eu não entendia por que tinha uma estranheza, tinha uma não aceitação da minha parte. E aí eu fiquei com aquilo e derou e foi e veio, e eu meio que sumi, aí eles vieram atrás, foram atrás de uma mega, viram a mega daquele de tamanho, falou, não desiste, vamos pra outra reunião, fui lá naquele andar, lá em cima com aquela mesa gigante, umas 50 cadeiras, na minha cabeça é assim, com a sala de reunião da presidência, nossa, e eles sempre tocando ali, ó, no potencial da marca. Não, o Peter pra gente é consolidado e e eu assim, ó. E aquilo ficou tão grande, tão grande, tão grande, que eu entrei em depressão. O que eu tava projetando era muito grande, muito maravilhoso, muito incrível, e agora eu ia precisar destinar o meu tempo a montar uma equipe de uma indústria linda, maravilhosa, porque ele não aceita nada diferente disso, que o cara é muito bom, tira o chapéu pra aquele cara, né, o João Apolinário. Eu comecei a me sentir mal. Eu percebi que o que eu faço aqui dentro, hoje, que é impulsionar as pessoas, levar ideias, e começou a perder força na minha cabeça. Começou a perder força, perder força. E aí eu chegava aqui na empresa assim, sabe, desanimado. E as coisas já acontecendo, as pessoas fazendo coisas, e eu não desanimo. Eu comecei a perceber que eu ia pra casa num desânimo. Eu chegava em casa assim, ó, juro, sentava pra comer assim, ó. E aí começaram a perceber que tinha alguma coisa estranha. E eu não tinha me tocado que eu só tava me entristecendo. Me entristecendo. Por quê? Porque eu estava percebendo que a minha missão, que hoje eu falo e que eu vou levar até meu caixão, é de pegar isso que eu amo, que é lúdico, e entregar para as pessoas. Entregar. Fazer com que as pessoas entendam que isso que eu fiz com o artesanato brasileiro pode ser feito com qualquer artesanato. Trocar aquela cena do artesanato, que é simples, que é humilde, por um artesanato feito por qualquer pessoa de qualquer classe, mas com nobreza. Eu já vi exemplo de alunas que moravam dentro de comunidade, que assim, simples, quando chegaram com as fotos da exposição dela, eu falei, meu, que incrível, a roupa toda caracterizada, a mesa linda, que era do Mario Bros, eu lembro, mas tudo tão impecável, impecável, que demais, qualquer um pode fazer. Como você fez isso, Peter? Faz um tempo que eu tô vendendo coxinha, eu peguei algumas caixas na rua, eu fui fazendo isso pra mostrar isso pras pessoas e todo mundo amou, eu vendi tudo. Então todo mundo pode. Eu já tive aluna que chegou na minha aula e falou, pra eu estar aqui, eu vendi isso, pastel e não sei o que, e não pedi ajuda pra ninguém. Tô aqui, ó, com curso pago e com dinheiro pra primeira compra. Eu acho tão incrível. Quando eu escutei de uma pessoa, eu não tenho fogão, mas eu viro o ferro de passar. Quando ela falou isso, eu viro o ferro de passar? Eu viro o ferro de passar. Numa caixa de madeira que eu tenho. Coloco a panela em cima. Ela conseguiu uma chapa térmica melhor do que um fogão. E eu derreto a minha glicerina. Quer dizer, qualquer pessoa consegue a partir do momento que ela sabe o que ela quer e ela não fica com um monte de nãos na cabeça. Ah, o fogão tem que ser... Não, não. Eu preciso derreter da melhor forma. E olha a inteligência dessa menina para conseguir derreter. Então, o que é? Estimular as pessoas a achar solução, a mostrar para elas que elas podem fazer muitas coisas, muitas coisas. E essa é a minha missão, é encantar. É abrir a cortina do espetáculo e mostrar para as pessoas que tudo pode ser mais encantador. Essa é a minha missão. Isso eu amo. E graças a Deus que me deu, Deus me deu aí um setor que é do cosmético e do bem-estar, da casa e do banho, que é incrível, que só cresce e que as pessoas usam. Então hoje eu consigo falar para as pessoas fazerem coisas que elas vendem, que mexem com a imaginação dela e das pessoas. E graças a Deus ainda deu força para eu montar uma empresa que eu busco as melhores indústrias, com a melhor essência, com a melhor base, com a melhor cor, com tudo e entrego para o mercado artesanal. Sabe o que é isso? O mercado artesanal, quando eu comecei, ele era dito como, sim, tudo bem, você faz, né? Ninguém confiava. E hoje eu tenho matéria-prima que eu vendo que a indústria ainda nem usa. Eu lancei os extratos botânicos que nem tinha ainda na indústria, porque eu, numa conversa com uma dona de uma indústria, a gente criou o extrato sem
sem derivado de petróleo. E ela falou, vamos fazer então com a glicerina bidestilada, vamos fazer os testes. Fez o teste, lançamos os extratos glicerinados. Ou os corantes naturais à base de couve, disso e daquilo, que uma indústria fez por air dry, e aí a gente começou a usar como teste para eles antes da indústria. Caraca, que demais! É levar algo muito rico para todo mundo, pro artesanato. Isso é muito show. Então essa é a minha vida. E aí quando eu me vi de frente com aquela potência, iam começar com 5 lojas, iam chegar a 260, o número era muito alto, era dinheiro. E aí eu tive que parar e pensar o que eu quero. Porque todo mundo diz que agora vai dar certo. Não tem como dar errado. O que eu quero? Se o dinheiro não tá brilhando os meus olhos. Eu ainda não sabia o que era, ainda tava triste. E aí eu fui visitar minha mãe no sítio. E eu tava lá com os cachorros no colo, o saveiro dela, ela sentada do lado, conversando no meio da terra. Eu falei, mãe, você sabe da história da Polishop? Aí ela falou assim, ai filho, eu nem quero saber, não gosto dessas coisas. Eu falei, não mãe, você não sabe como, não quer saber como tá, o que é? Ela falou, não gosto disso, essas coisas muito grandes me dão medo. Não, melhor não saber, filho, eu morro de medo de dar errado, você se estrepar. Aí eu falei, mãe, não se preocupa, no meu contrato não tem nenhuma parte que eu possa perder R$1. Porque quem investe é ele, quem investe a mão de obra, todo o know-how sou eu, e o lucro é dividido 50-50. Se não tiver lucro, eu não tenho ônus. Não tenho. Mas é muito certo de que isso vai dar certo, não se preocupa. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. Aí ela virou e falou bem assim, então você nunca mais vai conseguir vir me ver. Aí eu escutei aquilo e falei, oi? Ela falou, se hoje você já não me vê quase, agora com um projeto desse tamanho você não vai ver nunca mais. Aí eu... estourou a bolha. Sabe aquela bolha que eu tava dentro? Pá! Ela estourou. Ela estourou e eu falei, mãe, não se preocupa. Falei bem assim, mãe, não se preocupa. Não se preocupa, desencana, esquece esse assunto. Esquece esse assunto, nunca mais vou falar desse assunto pra você. Por quê? Eu falei, esquece, mas esquece, vamos falar de outra coisa. Aí começamos, para o carro, deixa eu pegar aquela muda daquela planta na estrada. Parei o carro, cheguei na empresa na segunda, falei, gente, esquece, eu não quero mais. Não quero mais nada de Polishop, não quero mais nada disso. Porque eu preciso desse dinheiro todo pra viver? O que eu preciso pra viver? Porque o restinho do tempo que eu tenho, eu tô vendendo. Eu tô vendendo o resto de tempo que eu tenho? Não quero, não quero. É como vender minha alma, não quero, não quero. E aí eu parei e pensei, o que eu faço que me dá muito tesão? É o trabalho que eu faço hoje. É ensinar, é dividir, é usar o que Deus me inspira para colocar para as pessoas como uma fonte disso. E aí eu falei, eu não quero mais isso. Mas eu entendi o que era chegar lá no fundo. Sabe quando você está totalmente desmotivado? Teve dia que eu falei, Deus, pra que eu tô aqui? Olha que louco. Pra que eu tô aqui? Que chato, que confuso, que... Sabe quando você não vê mais motivo? Eu passei tipo 1 ano com essa história na cabeça. E aí quando eu encontrava outra pessoa e perguntava da Polishop, me dava frio de barriga. E aí quando aconteceu isso, que eu cheguei na empresa, eu falei, gente, esquece. Se eles ligarem, eu falo, ó, desencana, esquece total. Não precisa mais se preocupar e ó, agora eu quero saber quanto eu preciso para viver. E o que eu tenho que fazer realmente para seguir o que eu tenho para seguir. E dali para frente, daquele momento para frente, eu comecei a falar de missão. Antes eu não falava, achava brega, achava clichê, eu achava que era comercial. A missão que cada um tem para viver motiva ela para ir para frente. E isso é o que me motiva. Fazer o que eu mais gosto. Dividir para multiplicar. E isso fez toda a diferença na minha vida. Naquele dia que eu desci a escada, na segunda-feira, eu desci a escada ainda com a mesma sensação de descer com uma estranheza. Juro pra vocês. Eu parei e falei, por que eu tô descendo assim? Eu já resolvi. E olha eu comigo. Eu já resolvi. Eu tenho que mudar isso. Eu subi, tirei toda a minha roupa, coloquei outra roupa e falei, agora eu vou e vou diferente. E vou feliz. Juro, gente, quando eu desci a escada de novo, eu tava pingando de tanta energia. E eu falei, vai ser assim. Eles olharam e falaram, o que aconteceu? Você desceu super tranquilinho, agora você voltou desse jeito. Eu falei, sim. Aquela história de tristeza acabou, gente. Vamos lá, bola pra frente. Foi desse jeito. Decidir. A gente tem que decidir o que a gente quer pra nossa vida. E muitas vezes a gente pode ser iludido. Iludido por dinheiro, iludido por um monte de coisas. E aí, o que você quer? Eu sei o que eu quero. Se tornar um expert, né? Eu acho que Deus que me escolheu.
Eu só tive vontade, muita curiosidade e assim, não tinha onde estudar. Não tinha curso, não tinha pessoas fazendo, explicando. O pouco que tinha era muito simples. Quando eu chegava na Rua das Essências aqui em São Paulo, era tudo muito simplesinho. E como eu já estava indo nos programas de TV, outro, fui na Ana Maria e comecei a ir nos programas, eles me consultavam para saber o que eu ia ensinar na semana seguinte para poder colocar nas bancadas das lojas para vender. Era bem assim, juro. Foi um início tão diferente para a pessoa que estava sem dinheiro para comer e daqui a pouco estava nisso. E eu, graças a Deus, sempre me mantive muito igual, muito igual. Passei por anos indo lá fazer compra, por anos conversando com as pessoas, explicando tudo, que não sei o que. Conheço todo mundo lá, se não mudou todo mundo de lugar. Mas foram pessoas que me ouviram, confiaram. Muitas pessoas ali podem não ter me apoiado. A Andressa da Fonte das Essências me apoiou, sempre me apoiou. Me dava desconto, me ajudava, deixava eu pagar na semana seguinte porque eu não tinha grana. E isso me ajudou muito. Andressa e o Tonhão, dono da Fonte das Essências. Pessoas que me marcaram muito o meu começo. Porque confiaram, apoiaram e bora. E eram pessoas que eu sempre indicava a loja e falava, ó, aqui eu compro isso, compro aquilo. No meu curso inicial eu tinha na última página tudo onde eu comprava. Isso, aquilo. E aí eu fui buscando cada vez mais melhoria, tanto nas lojas como fora das lojas. Tudo isso me fez ter acesso à indústria, acesso a mais sonhos, acesso a mais testes. Já fiz teste que deu errado, voltava. E isso me motivou a aprender cada vez mais. Mas se a gente for falar sobre o que me tornou, eu acho que o meu público me tornou expert. Aí você fala, como assim? O meu público sempre confiou, porque mesmo passando dificuldade ou não estando tudo perfeito, eu sempre maquiei tudo, deixei tudo apresentável para as pessoas se sentirem bem. Se as pessoas entravam no meu ateliê, que era uma vila pequenininha, para fazer curso, estava sempre tudo muito arrumado, muito preparado, então eu respeitava muito as pessoas. Na época eram R$110 o curso, eu respeitava muito aquele dinheiro que elas estavam pagando, muito. E isso me fez ganhar confiança, e essa confiança me deu notoriedade. As pessoas ligavam para perguntar, tinham qualquer dúvida, dava qualquer coisa errada, como hoje. As pessoas ligam para a gente, recebe mais de 1000 ligações por dia, contatos, não só ligação, porque tem uma equipe de atendente, mas tem também o pessoal no WhatsApp, mais de 1000 pessoas com dúvidas, com perguntas, com não sei o quê. E isso tudo sempre me serviu para mim, para quê? Para eu aprender mais. E o que eu não sabia, eu ia atrás. Então, o que me motivou a se tornar um expert, primeiro, é saber que tinha alguém do outro lado, fazendo com que tudo isso fosse útil e sempre transparente e real comigo. Sempre foram muito reais, muito transparentes mesmo. Tipo, olha, tava comprando um produto, aí eu acabei deixando levar, achando que era mais barato, deu tudo errado, eu tô aqui de novo, me ajuda pelo amor de Deus. Sim, você não é obrigado a comprar nada comigo, muito menos fazer curso, nada. Você é só obrigado a ser feliz e fazer o seu produto, fazer a sua parte da melhor forma e seguir. Então, se tornar um expert é buscar muita referência, olhar muita vitrine. E não era uma vitrine de sabonete, era vitrine de qualquer coisa. Se olhar meu telefone, tem vitrine de tudo que você pode imaginar. Que eu vou printando, que eu vou tirando, para que eu possa me inspirar. Então, eu acho que é a inquietude também e a responsabilidade. A responsabilidade de sempre entregar algo melhor, como a gente entregou agora nossas coleções, sempre fazer o nosso melhor. Eu acho que isso, em qualquer situação, entregue o seu melhor. Esse é o ponto muito importante e o que eu acho que me fez ver o meu trabalho em tantos lugares. Hoje eu sou um Premium Creator do Pinterest, escolhido entre os 50 no mundo como criador Premium deles. E isso eu tenho muito orgulho, porque eu olhava pro Pinterest e amava. E aí hoje eu sei que eu tô ali. A Arábia Saudita, 2,9% do meu público é na Arábia Saudita. Sério? Sério. Porque lá tá uma febre de sabonete e as pessoas ficam todas em cima. Vrá. Eu cheguei na Nova Zelândia e encontrei uma loja que vendia sabonete e tinha uma coleção que eu fiz, assim, ó. Eu não tô acreditando. O rótulo que eu coloquei no site. Imagina, coloquei o rótulo no site, a pessoa aprendeu tudo pela internet, pegou os rótulos, fez igualzinho, criou. Que demais! Inspirar pessoas. Quer dizer, fazer com que a gente imagina, com que a gente acredita, seja útil para outras pessoas serem beneficiadas. Isso é incrível. Isso eu acho que é se tornar expert. Se tornar expert é entender real. Porque se a gente for expert por conta de ego, eu já aprendi em vários meios que muitas vezes a gente não precisa estar na frente do holofote. Esse holofote aqui, ó,
ele às vezes tira a gente do olhar para o que a gente tem de caminho. Faz a gente achar que essa luz aqui é o caminho. O holofote é só um brilhinho. Segue o seu caminho e tenta, tá? Isso é uma dica. Tenta entender que o ego atrapalha, que o poder atrapalha e que a gente tem que saber dosar muito isso, porque isso para todo mundo, toda a população, a gente precisa sempre saber dosar, tá? Sempre. E aí você vai se tornar um expert com mais paz. É o que eu tô buscando. Eu acho que todo setor tem seus mitos, né? Tem. Lá no começo as pessoas acreditavam que tinha que trabalhar com bastão de vidro, que tinha que fazer em banho-maria. E aí são mitos que uma vez eu cheguei para um químico assim e falei que era do mundo da saboria, um senhor. Aí eu falei, mas de onde você acha que vem essa história? Aí ele respondeu para mim, deve ter sido da Ana Maria. Eu, oi? Ah, com certeza, ela colocou lá muito tempo atrás que tinha que fazer com bastão de vidro no banho-maria e todo mundo faz e ninguém busca o porquê. Muitos mitos do derreter, do como fazer. Hoje a gente trabalha no mundo das velas também e eu trago muito do conceito da saboreia para dentro da vela, quebrando muitos mitos. Hoje a gente é visto por velas, né? Há 6 anos, quase 7 anos atrás, a gente ativou de novo o mercado das velas. Tinha pouquíssima no Pinterest, pouca, e a gente começou a ativar. Hoje a gente vê um mercado bombando e a gente fala, caraca, que trabalheira que a gente teve, mas olha o tanto de velho, tanto que a gente tá conseguindo colocar aí, ó, a imaginação das pessoas. E aí, tinham vários mitos, de temperatura, de pavio, tinha vários mitos. E a gente começou a, na prática, entender que não era assim. Tem o da maceração, da vela, do curtir, do não sei o que, aí você fala, como assim? A gente nos perfumes tem um mito que é muito famoso, que é o do fixador pro aromatizador. Só porque a pessoa não entendeu ainda que a essência não está fixando, que a essência não tem essa nota de cabeça, de corpo, de fundo que realmente fixe. Então assim, como descobrir os mitos? Entendendo o que está errado e você tentando descobrir, entender o que é aquilo. Muitas pessoas, às vezes, em vez de olhar para o erro e entender que ela pode estar fazendo alguma coisa errada ou entendendo errado, ela sempre coloca o erro para o externo. Então vamos atrás da solução. Eu já passei por fases de que o fabricante da base glicerinada que eu trabalhava na época, ele realmente quebrou a base. Fez a base ficar ruim. Não sei o que aconteceu e ela ficou mole. E aí, como trabalhar em pleno Natal com isso? Te vira, meu filho. Tive que ir lá entender o que eu tinha que colocar para melhorar e aí fiz a base dar certo. Quer dizer, a gente precisa entender o que esse mito pode estar, né, atrapalhando a gente a se desenvolver. Do mesmo jeito que existe várias coisas dentro da religião que são mitos, que a gente tem que saber entender aquilo, que é a mensagem. Senão a gente leva para nossa vida e dá tudo errado. Então eu acho que qualquer lugar tem mito. Tem mito e a gente precisa entender para que eles servem. E a gente tem que olhar por um outro olhar e não simplesmente falar, tá bom, não farei. Eu nunca fui assim. Eu sempre fui a criança curiosa que pergunta, mas por quê? Como assim? Me explica melhor, de onde você tirou isso? E a história vai começando. 18 anos dando aula em sala de aula. Toda semana, 3, 4 aulas. Diretamente com 20, 25 pessoas, o tanto de pergunta que tinha e a gente sempre buscava uma resposta. Quer dizer, sempre falar, calma aí, deixa eu pensar nisso. Ah, que demais. Então é você sempre buscar, nunca travar, nunca parar. Eu acho que a imaginação ela é assim. E os mitos, na verdade, muitas vezes os mitos, eles dão uma adormecida na nossa mente. A gente não pensa naquilo porque aquilo é daquele jeito. Não. Vamos atrás de resposta, vamos atrás de entender. Às vezes você encontra até uma história muito incrível. E aí você fala, será que é isso ou será que é só uma história? Eu acho que mito é isso pra mim. Eu acho que esses mitos e tudo que a gente passa, ele tá ligado sim à segurança porque a pessoa não tem força para buscar a resposta, para se fortalecer. Eu acho que dentro do mercado que a gente hoje atua, que é dentro de um mercado, né, informal muitas vezes, artesanal, onde você realmente tem que fazer acontecer. Você é o equipe, você é todas as etapas, todas as pessoas de uma equipe, correto? Da compra, da escolha, do projeto, a compra, até a divisão de lucros. É enorme. Se você for fazer um storytelling e colocar todas as etapas que seu trabalho tem, é incrível. Você não vai deixar passar nenhuma. É importante, se você quiser, se você for, né, bem crânio ou bem curiosa, começa a colocar todas as etapas que seu trabalho tem.
São muitas etapas incríveis, correto? Se você não buscar conhecimento, você não buscar força, não entender o seu ambiente, você vai ficar perdido. Então, às vezes, a gente vê pessoas que elas estão perdidas. E eu acho que esse trabalho, muitas vezes, ele é tão pessoal, ele é tão você, que eu falaria pra você, pare e olha o que não tá dando certo dentro do seu trabalho. E agora, ponha esse problema pra sua vida, para você entender, assumir e conseguir resolver isso por um outro olhar. Se você não consegue vender, porque aí você não se valoriza, você não sabe valorizar, você não tem postura. E tudo isso, com certeza, também reflete lá do outro lado daquela parede, onde é a sua vida real. Então, o nosso trabalho ele é muito misturado. Você e as suas respostas no seu trabalho, com você e as suas respostas da sua vida pessoal. Então, para que você se fortaleça, você tem que buscar segurança. E essa segurança começa em você entender o que você está fazendo. A gente tem um curso que é o nosso curso Primeiros Passos, que é um curso gratuito que está na plataforma da Hotmart. Foi o primeiro curso que eu fiz. E esse curso, ele são 15 aulas, é super incrível. Ele fala sobre isso, sobre por que você está aqui, o que você quer fazer. Você já parou para pensar? Então, você ir pro zero, assim, é muito legal. Em um dia você faz rapidinho ele. E é só você dar uma olhada lá, tá? Primeiros Passos. Saboreia dos Sonhos, Primeiros Passos. E aí é bem legal. Ele te prepara. Ele olha para você como uma pessoa comum, se você realmente quer. Porque você pode começar e largar. Eu já comprei alguns cursos. E na compra desses cursos, se eu tava empolgado, tá lá. Daqui a pouco tá vencendo um ano, nem comecei. Quer dizer, a gente pode ir por esse impulso, porque aquilo não fazia diferença hoje. Porque eu não estava empenhado, não tinha força, não queria. Mas se eu quisesse, eu tinha feito. Entende? Então, a gente precisa realmente buscar essa segurança pra gente fazer melhor e pra gente ver resultado. Acho que isso é um ponto muito importante. Que me fez nunca acreditar em mitos. Eu vejo tantas nas alunos. Falta de postura, sim, não ver resultado, não se valorizar, não saber precificar. Ir para um lugar e não montar a mesa direito. Gente, eu falo assim, ó, para você ter segurança, você tem que ter trabalho bom, serviço bom, produto bom, tudo bom. Para você ter essas coisas boas, você precisa de exercitar. Então, se você não exercita, você acha que vai tudo cair. Tem gente que fala assim, ah, não, mas você precisa que não sei o quê, você tem que fazer o cálculo de custo. Eu tenho que fazer? Certeza. Tem gente que fala, sim, porque... Não, você tem que aprender a fazer o cálculo de custo, porque você não vai poder ficar ligando toda vez aqui pra gente fazer o cálculo de custo. Isso já é um perfil de uma pessoa preguiçosa. Isso já é um perfil de uma pessoa que é uma pessoa fracassada. Por quê? Porque ela nunca vai estar segura de si. E quando a gente fala sobre fazer o nosso, que é tá ali, ó, com uma caixa de matéria-prima, você pagou essa caixa, você não roubou. Então faz o seu melhor ali, busca segurança. Isso tudo faz tudo se tornar diferente. Tudo se tornar diferente. E se você não faz desse jeito, você fica... Ó, um exemplo muito estranho. As pessoas veem um post, tá lá, a barra, e o post tem 10 minutos. E naqueles 10 minutos, a pessoa aqui fala tudo que lembra, fala até demais. Aí a pessoa vê, ai que demais, que não sei o que, coloca embaixo. Que essência usou? Será que essa pessoa quer aprender? Ela nem viu o vídeo que tava lá explicando, eu joguei no líquido, o bobão fica lá, faz tudo. Esse tipo de pessoa é pessoa preguiçosa. É pessoa que tá ali, ó. Ah, mas calma. Aprende primeiro. Volta pra sala de aula. Na sala de aula você ficava assim também? Ah, não ficava. Não pode. Então a gente tem que entender o nosso papel. A gente tem que entender que a gente precisa buscar segurança. E pra gente buscar segurança, a gente precisa se conectar. Precisa colocar o pé no chão, respirar e entender o que eu quero. Ouvir a resposta e fazer todo esse exercício. Ser adultos. Eu dou aula para criança também. E tem criança que é muito mais adulta do que a gente imagina. Porque a gente já tem uns vícios que fazem a gente se tornar inseguro, se tornar ansioso. A gente às vezes acha legal ser estabanado. E aí tá tudo bagunçado, eu me acho na minha bagunça. E aí esses vícios acabam trazendo insegurança. E essa insegurança acaba trazendo desperdício de tempo. Não resultado, falta de valorização, e aí vai virando uma bola de neve. E aí acaba no quê? Acaba do que muitas vezes vocês já viram por aí. Trabalhos artesanais feitos desvalorizando o mundo do artesanato. Ai, tadinha, vou comprar pra ajudar. Você quer ser dessas? É essa vida que você busca pra você? Eu não quero pra mim, pelo amor de Deus, não compre. Pelo amor de Deus, tô recolhendo minha banquinha, vou, ó, voltar pra casa, rabinho no meio das pernas, porque eu não posso ser visto como uma pessoa que precisa de ajuda.
Não, eu tenho que me valorizar. Se eu sou visto dessa forma, ai, coitado, eu tiro a banquinha de cena. Eu volto pra casa e falo, ô Deus, o que eu tô fazendo de errado? Que história é essa? Não me presto a isso. E eu acredito que ninguém precisa, porque ninguém é apto a ser uma pessoa que as outras sentem dó. Ninguém precisa disso, porque isso não evolui e não engrandece ninguém, não ajuda ninguém. Então, vamos lá. Buscar as nossas certezas para a gente ver mais resultados. E quais são as suas incertezas, os seus medos e suas inseguranças? Quais são? Pontua e vamos lá todos os dias. Eu não fiquei dos 14 aos 28 sem comer chocolate pensando, eu preciso ser firme e forte, preciso gostar disso, preciso optar o que eu quero pela minha vida, não quero isso e quero aquilo, não é isso? Então, faz uma lista. O Igor, meu namorado, falou, começo de janeiro, quando eu chegar em casa, vou parar de fumar. Fumava desde a adolescência e hoje ele tem 38, se eu não me engano, 38. Ele parou de fumar no dia que ele falou. Não voltou a fumar, não quero, não vou mais fumar, tô sentindo uma vontade enorme, vou buscar o máximo de recursos possíveis para que eu consiga não fumar. Ele toma bala, mentos de morango, adaptou, óleo essencial, fica pensando, não preciso, pensa no pulmão dele que agora não tá mais escurecendo, tá... Quer dizer, força de vontade. Qual é a sua lista que você precisa mudar? Ai, não sei vender, não tenho postura. Busca aprender a vender. Você não tá com fome? Você não vai comer? Você não tá suja? Não vai tomar banho? Você não tá triste? Vai escutar uma música para ficar feliz? Então, busca a resposta para os seus problemas. Tenho certeza que você vai encontrar mais sucesso. Porque a insegurança que a gente se deixa viver, elas são coisas leves que dá aquele calafrio, tipo, nossa, eu vou entrar na live agora, ai, meu Deus do céu, não tá tudo pronto. E aí essa insegurança dá gás. Essa insegurança, que é essa ânsia pro dia de amanhã, meu Deus, será que vai dar certo, que não sei o quê. Isso é lúdico e isso inspira a gente, mas não pode ser uma insegurança que deixa a gente travado. Muitas alunas falam, eu amo seu trabalho, acompanho você há anos, comprei o material, tá aqui, mas eu tô com insegurança de começar. Por que comprou? Vai fazer bolo, vai trabalhar com pastel, vai pensar em bordar sandália, quer dizer, vai fazer algo que você consiga fazer com que isso evolua, não fique travado na sua vida. Para que você vai buscando coisas que travam, que estão travando a sua vida? Aí eu paro e pergunto para você, olha só, o que mais a sua vida também você age assim? Então, existe uma coisa chamada psicóloga que ajuda muito. Mas o que na sua vida você também é inseguro? Para e pensa. Será que não é um costume que você vem trazendo? Será que você ainda não encontrou uma coisa que te dê certeza e você fala, nossa, eu quero viver isso nos outros âmbitos da minha vida? Isso é muito importante. A gente entender quais são os pontos que a gente precisa melhorar, que são similares a isso. Hoje eu faço um trabalho de entender os meus problemas correlacionados aos meus pais. Aí eu vejo que eu trago como herança, eles também são assim. E eu não quero levar isso para frente, não quero levar isso para os meus filhos. Então a gente tem que entender que tudo é aceitável, tudo é entendido, mas tem coisas que a gente não pode levar. Porque senão a gente vai ficar sempre esperando a sorte bater na nossa porta. E aí essa insegurança, essa incerteza faz com que a gente não ande. Então, eu acredito em vida sem insegurança, e a pouca insegurança é só aquela que dá um brilho assim, faz a gente, ai meu Deus do céu, essa insegurança. Só, tá bom? Mas viver inseguro eu acho que é um peso, não desejo pra ninguém. E aí, resumindo então, se a gente for falar sobre como tratar essa insegurança, é um mix de buscar certezas, postura. Primeiro arruma a sua postura. Se coloca firme. Entenda os pontos negativos, busque entendê-los, aceitar e não querer mais. Mas tente olhar, olha para sua vida como uma adulta, que realmente olha e fala, meu, olha só, tô errando nisso. Meu olhar não tá legal, tem que levantar o semblante. Eu fiz um especial da Globo infantil com brinquedos feitos com reciclagem. Fiz por 2 anos, junto com a Ana Maria, dentro do Mais Você. O primeiro ano foi um estúdio lúdico, eles pegaram meu armazém, trocaram tudo, veio 2 vans lotadas de gente, trocou toda a decoração e deixou parecer um mundo lúdico. Inspirado no Mr. Maker, lembra do Mr. Maker? E aí eles criaram o Mr. Maker pra Globo. E aí, quando eles olharam ali na persona, tudo, a Ana Maria e o Boninho falaram, o Peter, porque eu já fazia sabonetes lá. E aí eu falei, ele vai conseguir. Aí eles me ligaram, eu falei, não, aceito, eu só não entendi muito bem. O que chegou primeiro? Chegou uma pessoa, que é o Ale Guima,
E o Ale, diretor do primeiro Big Brother, ele foi e falou, deixa eu te conhecer. Enquanto eles estão mudando lá, deixa eu te conhecer. Eu sempre disse sim para poder viver todas as experiências, gente. E aí ele falou, deixa eu te conhecer. Você é muito introspectivo, você pensa, pensa, pensa e vai fazer o seu. E eu sou assim mesmo, gente. Ele falou, só que eu preciso agora que você acenda a lampadinha. Eu, oi? Adorei, já comecei, adoro gente louca. Aí ele falou assim, toda vez que eu falar pra você, acende a lampadinha, você vai levantar o seu semblante. Porque eu tava sempre assim, olhando pra ele. Sempre muito educado, gente. Eu cresci com uma mãe bem rigorosa. Ela sempre soube o que ela queria pros filhos. Hoje ela chora quando ela fala, eu tenho muito orgulho de vocês. Porque os 3 filhos têm a mesma conduta. São 3 pessoas muito honestas, pessoas que trabalham, pessoas que sabem o que quer. 3 leoninos, ela deve ter sofrido, né? Mas 3 pessoas que ela tá ali, ó. E ela sempre foi muito rigorosa, muito. Não tinha opção do não. Não tinha. Bora fazer. Então sempre foi educado de uma forma um pouco forte, agressiva às vezes. Mas não culpo. Não culpo, tô aqui falando com você exatamente porque eu tive essa força lá no meu começo. E aí, nessa história toda de força, eu sempre usei isso. E quando eu vi isso tudo acontecendo e o Ale falando pra mim, aí ele falava, acende a lampadinha, uou! E aí eu erguia o semblante. Quer dizer, ele mostrou pra mim que eu poderia, em qualquer hora que eu tava ali, mudar minha energia. Isso é transmutação. Mudar qualquer milésimo de sensação pro positivo. Uau! Isso é muito legal. E eu fiz um treinamento para conseguir, olha que louco, para conseguir gravar aquele especial pra Globo, sendo um personagem que eu nunca tinha feito e fazendo algo que era incrível, maravilhoso. Então quando eu passava daquela porta eu ia para outro mundo, como um ator. E deu muito certo, muito certo. Eu fiz por alguns anos, eles amavam, era um sucesso na Globo. E eu levava ali caixa de pizza, eu pegava brincadeiras e fazia nuvens, era incrível, incrível. E aí isso eu levei pro É de Casa, por isso que eu fui pro É de Casa. E é muito legal porque eles não resgataram isso porque isso é bem lá de trás, mas era um personagem que ele vivia com um macacão e a brincadeira era toda, vamos pegar uma nuvem bem gordinha. E aí entrava um personagem que eu falei, caraca, que demais, que demais. Como você pode se transformar? Como você pode ser algo melhor? Então a gente tem que acreditar que a gente pode melhorar. A gente pode sair sim da depressão, a gente pode sair sim de uma zona de conforto, a gente pode sim pegar esses pontos que nos atrapalham, que nos dão insegurança e fazer esses pontos de verdade, tá? Serem seguranças na nossa vida, não inseguranças, mas depende de você. O que você quer pra sua vida? Procrastinar, né? Não conhecia essa palavra até esse mundo dos cursos online aparecer. Mas o procrastinar é deixar pra depois. Eu acho, não sei, eu acho que eu vivo olhando pra minha vida e vendo como tá acontecendo. Eu vejo de fora a minha vida. Sempre tive que ver. E aí você entender como que você tá fazendo, como que tá vivendo, como tá acontecendo. A nossa vida, a gente tem que ser o ator principal da nossa vida, né? Então, as pessoas elas vêm levando a vida, arrastando a vida, e eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. E assim, a gente pode morrer a qualquer hora. E a gente pode entender que a gente perdeu um tempão de vida. E eu acho que depois dessa pandemia, tantas pessoas morrendo, a gente perdendo tantas pessoas, eu acho que as pessoas têm que se tocar e parar de deixar pra depois. Faz hoje, é sua vida. É a sua vida, você pode morrer amanhã. E aí, que tal você ouvir isso? Que tal você entender que você precisa ser feliz? Que tal você entender que a sua felicidade pode alegrar as pessoas à sua volta? Que tal você deixar de ser o que você não gosta? Hein? E aí? Você tá levando uma vida medíocre? Você tá infeliz no casamento? Quantas alunas eu já falei, você para, você é infeliz. Você tá aqui super feliz, quando ele chega você vira outra pessoa e você tá triste. E você chega sempre com uma história negativa. Para, você não é obrigado a estar casado com ninguém. Você já tentou? Conversa com ele, seja aberta. Às vezes falta uma conversa. Vai viver, vai dar um passo pra frente, vai enfrentar seu medo. Vai ficar solteiro e falar, meu Deus, o que eu faço da vida? Vai ser feliz. Vai gozar da vida de uma forma melhor. Não fica sempre como segundo plano e deixa a sua vida pra depois. Não faz isso. Nenhum filho quer ver uma mãe em segundo plano. Nenhum. Tá? Nenhum. Ninguém quer ver alguém triste. Ninguém merece isso. E você pode ser feliz a qualquer hora. A qualquer hora.
falar de insegurança, falar de usar esse tom e tentar ajudar, chacoalhão em pessoas, né? Eu sempre fui assim. Sempre, graças a Deus, eu tive essa liberdade. Eu acho que gerar confiança faz com que as pessoas ouçam o que eu tô falando. E eu sempre fui muito verdadeiro. Às vezes, falei demais, mas ok. Mas eu nunca tive um medo, nunca tive esse medo. Ajudar, muitas vezes, é você mostrar pra pessoa, oi, para lá, calma aí, o que você tá fazendo com isso tudo que você tem na mão? Cadê seu potencial? O que você tem de potencial? Como que é? Você acha legal como tá? Você não tá conseguindo resultado nenhum. Olha o jeito que você tá levando sua vida. Isso é um chacoalhão. Eu sempre fui muito bom para dar chacoalhão. Sempre fui muito ousado para isso. E antes de eu entender isso, que eu sempre fui muito bonzinho, muito educado. E eu sempre tomei muito safanãozinho, mas sempre. Porque eu era sempre colocado ali, ó. Porque eu sempre fui a pessoa mais quietinha. Por mais que eu fale bastante hoje, no meu mundo eu faço tudo, ok? Mas eu gosto de ficar quieto, gosto. Eu sou muito introspectivo. Eu já senti muita insegurança. Começando pelos relacionamentos que eu sempre me dava mal. Nos relacionamentos, sempre fui muito inseguro, e aí você vai aprendendo, e uma coisa que eu quero demais, sempre pra mim, é não repetir o mesmo erro. Então se eu estou ali, fazendo a minha parte, se eu passei por aquilo, desculpa a palavra, mas é burrice eu passar de novo, é burrice. Eu penso assim, é burrice eu de novo errar na mesma coisa, quer dizer, oi, tá gostoso? Não, né? Então, eu acredito que olhar para a vida, entender o que a gente não quer, ajuda muito eu hoje olhar para as pessoas e fazer a mesma pergunta. Então, o que eu passo, o que eu vejo as pessoas passando muitas vezes, eu tento não passar, porque a gente pode aprender com os nossos erros ou com os erros dos outros. Eu vi de uma tia da minha mãe, uma senhora de 90 anos, 90 e poucos anos, dizendo, muitas coisas na minha vida eu aprendi vendo o vizinho errar. E aí eu não queria pra minha vida. Eu achei tão incrível isso, tão inteligente. E o caraca. Então, tá na sua mão. O que você quer levar pra sua vida. O que você quer e como você quer. E uma coisa muito importante, eu esqueci de falar. Se vitimizar. Se vitimizar é a pior cagada que alguém pode fazer. Se vitimizar, ai meu Deus. Não, você fez o que você quis. Aconteceu o que você deixou. A gente vive de escolhas. As pessoas se vitimizam porque elas querem dengo, elas querem holofote, elas querem que a pessoa vá lá. Eu não tenho paciência pra isso. Juro. Nunca tive porque eu não fui criado assim. Engole o choro e vai acertar. Quem mandou você errar? Sempre foi assim. E na vida real é assim. Na vida real de trabalho, você tem que fazer o seu. Não adianta você ficar lá, ai meu Deus, não. Você vai pro seu canto, enxerga, pensa e aí fala, outro dia eu tenho que acordar. E a conta chega. Pelo menos pra mim a conta chega. Nunca fui filhinho de papai. Então a conta chega. Por que esse número não para de crescer, tendo em vista que tem informação adoidada hoje cada vez mais, né? Hoje todo mundo que tem um telefone pode colocar uma experiência para fora. A gente tem do TikTok ao YouTube, ao Insta, relatos, avisos, e se você jogar hoje insegurança em relação à valorização, você tem todas as respostas. Por que eu acho que esse número continua crescendo? Porque quanto mais informações o mundo apresenta, mais ansioso, com mais insegurança você fica. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas, eu falaria para elas receber menos informações. Eu falaria para ela colocar assim, ó, uma venda para ver só o que é útil naquele momento. Quem tenta absorver de tudo não absorve nada e ainda fica ansioso e ainda com uma crise de ansiedade. Então, se a gente for pensar, hoje as crianças recebem muito mais informações, elas estão ansiosas, elas estão cada vez mais inseguras e as doenças que eram só do adulto hoje já estão com a criança. Por quê? Porque a gente não está sabendo utilizar tudo isso. A minha tarefa para que eu possa ser aí um senhor melhor é policiar. Hoje eu fico... Você não tem o seu tempo de utilização do telefone? Hoje tem dias que é menos de 1 hora que eu uso o meu telefone. Final de semana tem vezes que são 20 minutos. Então, assim, eu uso o menos possível. Eu tento falar antes de dormir, 1 hora antes de dormir, eu tento diminuir o número de assuntos. Se tem um monte de coisa, eu tenho que poupar o que eu quero. Então, eu tô tentando ser o mais seletivo possível, mas eu tô tentando entender que quanto mais, menos a qualidade. Imagina que você tem
uma produção de uva. Se você pegar aquela produção de uva e colocar, espremer ele e fazer 30 tonéis é uma coisa. Se você agora querer esticar e fazer 300, você vai usar essa energia e vai ter que dividir essa energia por muito mais coisas. Então, você vai ter suco muito mais fraco. Então, o que eu quero falar para vocês é cuidado com o excesso de informações. Sejam inteligentes, porque a gente não precisa ser robô, a gente não precisa de tudo isso. E aí eu te pergunto, o que você precisa para ser feliz e para viver? O que você precisa? Se você tentar tirar da sua vida a parte material, você vai descobrir o que você precisa ser feliz. E aí, quanto você vai gastar do seu tempo para isso e quanto você vai gastar do seu tempo para a parte material. E aí você vai entender que essa conta começa a fechar e você começa a ter uma vida melhor. Então, a minha opção é fazer o que eu tenho que fazer como missão de vida. Fazer o máximo possível o que eu tenho que fazer com qualidade e diminuir as quantidades cada vez mais. Por isso que hoje eu estou num ritmo totalmente diferente de entendimento da minha vida para eu realmente mudar de vida. E quando eu entender tudo isso e ver a resposta, pode ter certeza que eu vou falar muito para que vocês também sigam parte desse caminho para vocês diminuírem essa ansiedade, essa insegurança e que vocês possam se concentrar. Quem faz tudo não faz nada. Prazer. Eu acredito que você se ouvir. Eu aumentei muito mais a minha dicção, melhorei muito mais a minha dicção quando eu comecei a entender que eu preciso ouvir o que eu estou falando. Eu preciso absorver também o que eu estou falando. Então a gente precisa entender o que a gente quer, a gente precisa separar tempo para as coisas. Se a gente está falando de você fazer algo com muita qualidade, se a gente está falando do exemplo, o meu exemplo de vida, eu organizei muito, né? Eu acho que uma das coisas que a gente não falou é a organização. Eu sempre organizei muito. Eu tive épocas com a Gabi que a gente separava os horários das coisas da semana inteira, organizava o máximo possível. Quanto mais organizada a sua vida for, mais ela anda. Lá na minha loja, eu comecei a aprender que a gente tem que organizar o que está à nossa volta, porque o nosso olhar precisa estar também organizado. Quando você sente essa energia de tudo organizado, tudo colocado no lugar, você começa a entender que a sua vida também tem que estar assim. E aí eu te convido a olhar para suas gavetas, convido você a olhar para a sua lavanderia, que pode estar uma zona, ela é reflexo da sua vida. Você olhar para os cantos da sua casa e entender como está a sua vida. A sua casa é o seu lar. Não adianta você querer na empresa ser toda organizada, toda linda, unha perfeita, chega no carro, o carro tá uma zona. Não adianta você querer se tapear. A sua vida é uma só. E quanto mais organizado, mais ela anda. E a gente veio aqui pra gente aprender a viver. A viver. Então, foca. Diminui a frequência. Usa essa frequência acelerada em alguns momentos, mas não usa em tudo, não usa em tudo, não usa em tudo. Posso garantir para você que a gente precisa ter uma vida mais cheia de qualidade e precisa de organização e ritmo. E aí eu escutei isso de uma dona de uma indústria e ela falava sempre assim: eu tô com muita pressa, faz bem devagar porque eu tô com pressa. Quer dizer, faz com muita qualidade, muito concentrado para ficar perfeito, porque eu não posso errar. Quer dizer, faça o melhor possível. Pensando na minha aluna ideal, assim, aluna que já tá perfeitinha, eu acho que a que já sabe fazer as fotos, que a produção, que é tudo organizada, que vê resposta, que a marca dela já tá incrível. Nossa, tem muitos alunos assim, muitas, que eu tenho muito orgulho. Eu vejo uns instas que eu falo, caraca, Deus, que demais, que demais. Tem gente que apresenta umas linhas assim que eu fico babando. Eu acho que o que pode tirar o sono dessa pessoa? O excesso de ansiedade. Uma das coisas que eu tô aprendendo é assim, o perfeito nem sempre é perfeito para nossa vida. Perfeito nem sempre é perfeito porque a gente vai viver sempre nessa ansiedade, na expectativa de entregar mais. Isso tira o sono. Isso tira o sono porque você tem que se vencer, né? Você tem que superar o que você já fez. Eu acho que isso tem uma hora que ele acaba sendo negativo, ele acaba sendo um pouco doentio. E a gente precisa pensar nisso. Porque o simples e o básico, nossa, vende muito e as pessoas amam. Então, é entender que nem sempre precisa estar aqui. A gente pode baixar um pouquinho e aí começar a história de novo. Zero problema disso.
Eu percebi isso na Mega, né? A Mega vinha, era outra Mega, era uma coisa tão incrível. Daqui a pouco, gente, tinha 70 pessoas trabalhando, um valor assim de quase 1 milhão de investimento, e aquilo tudo incrível. E meu Deus do céu, como vai ser o ano que vem? Superar esse ano. Isso, não sei quanto isso é bom. Quando veio a pandemia, que não teve, ai, graças a Deus, porque eu pude parar. Aí outro ano não teve de novo, ai, glória. Então calma, vamos baixar. Quando a gente fez a última Mega, que a gente fez um jardim, e a gente sabia que a gente ouvia, nossa, podia ser maior, e a gente tá tudo bem. É aprender que você não precisa viver essa loucura escravo dessa entrega. Então muitas vezes a aluna ela se perde, ou ela se choca ali, né, e vê aquela pressão toda e fica mal quando ela quer superar. Olha por um outro viés. Você pode fazer tudo muito mais clean, tudo muito menos e entregar com muito mais nobreza. Tendo em vista várias empresas que a gente vê de Trousseau, olha um logo dourado, uma caixa creme e tá incrível. Então, é entender que o menos muitas vezes é mais nessa situação e que você precisa estar firme, fazer com mais qualidade e não se cobrar tanto assim. Porque quanto mais a gente cresce, mais a gente cobra. Mais a gente cresce, mais a gente se cobra. E isso não é saudável. 3 referências. Nossa, tem tantas, né? Eu tenho muitos lugares super lúdicos que eu já fui. E tudo pra mim é muito referência. Muito. A primeira, Lush. Que eu olhava pra aquela loja com aquele monte de barra, tudo. Eu, caraca, que demais. Sempre gostei muito, muito. O jeito ousado de colocar. Então a Lush pra mim sempre foi muito incrível. Toda vez que eu viajo eu busco as lojas, por mais que hoje pra mim já é muito comum, mas eu sempre gosto de estar ali. Sempre viajo. Um segundo eu acho que não pode ser outra referência, que é o Walt Disney. O cara, há tantos anos atrás, ser tão visionário e fazer tudo aquilo do jeito que ele fez, e hoje ele está vivo. Toda a alma dele está viva em tudo aquilo e conseguir manter, né, o lustre do que ele faz, da guia, de tudo. Eu acho incrível, as flores, isso é muito, muito show. E tem vários, eu também tenho a parte da moda que eu uso como referência, que tem alguns desfiles da Ralph Lauren que são incríveis, que eles montam cenografias. Então, assim, quando a gente pensa em referência, penso em referências assim muito incríveis e muito lá em cima, referências fantásticas. Porque se a gente... Eu fui dar uma palestra uma vez em Brasília, num seminário que teve de artesãos, eu disse assim no final da palestra, foi muito legal, foi o ápice da história. Eu falei assim, eu não penso em ser rico, não penso em ser rico. Quando eu penso no que eu quero fazer, aonde eu quero chegar, eu penso em ser trilhardário, porque se der errado, milionário eu vou ser. Então, o que eu quis dizer com isso? Quando eu olho para uma foto, eu olho a foto mais incrível que eu já vi. E aí eu tento fazer igual. Quando eu penso em uma vitrine, eu olho a vitrine, tipo, quantas vezes eu passei em vitrines incríveis em Paris e eu tirava foto e falava, meu, eu vou fazer igual. E aí eu chegava com aquela ânsia e aí eu conseguia fazer fração daquela vitrine. Eu, nossa! Então, sempre usar referência e falar, eu quero assim, meu. Uma vez eu fui pra Disney, tirei foto das perucas das meninas e aí eu pedi pra Amanda Pim fazer de EVA, ficou incrível. Aquele desfile era incrível, mas só ter aquela cabeça e o cabelo já foi perfeito. Então você olhar referências como os desfiles, como as lojas, referências bem altas e usar traços daquela referência vai fazer com que você esteja já muito bem. Então cuidado com a sua referência. Às vezes a sua referência, você se nivela por baixo. Ou então tem gente que fala assim, ah, mas ela tá fazendo, olha que feio. Oi. Aonde você quer chegar com esse assunto? Se a gente está falando de referência, é comportamento. Eu fui em uma confeitaria russa que eles atendiam com luvas assim brancas. As pessoas estavam... Eu entendo aquilo que assim, ó, meu, um dia eu quero fazer uma apresentação desse jeito, que é muito incrível. E aí eu comi, tomamos café, e não é nada absurdo de caro não, a gente gastou ali que seja uns 15 ou 20 euros, nada absurdo, para tomar o café e comer o doce. A gente, meu, que experiência. Então,
é transpor as pessoas do mundo que elas vivem para um outro mundo, que é isso. É isso que a gente vive aqui dia a dia, é isso que a gente faz dentro do nosso mundo, que é levar o lúdico sem vergonha, ir para Mega com roupas lúdicas e fazer a imaginação das pessoas pirarem. Eu acho que isso é incrível. Então, é usar as referências da melhor forma, mas sempre pensar que referência é referência. Vou viver melhor, só quero ser feliz, trabalhar com amor, é tudo que sonhei, viver melhor. Se existe um método, toda uma metodologia, existe, porque quando eu penso no meu jeito de trabalho, quando eu penso no que eu faço, quando eu olho o meu dia a dia, toda a minha rotina, é uma metodologia. É uma metodologia que eu já inspirei muitas outras empresas a trabalhar assim também, com toda essa organização. A gente tem hoje nós somos um grupo, né? Somos mais de 100 pessoas trabalhando com essa metodologia. Nós, no final do ano, falamos para os nossos colaboradores sobre rótulos, sobre aquela etiqueta lá, Peter Paiva, porque é um jeito com que a gente leva a nossa vida. Então, quando você pensa no jeito que a gente vê o nosso galpão, são 58 meninos trabalhando, quando você vê a organização, você vê a educação, você fala, caraca, que mundo é esse? E lá atrás, eu ouvi de pessoas, às vezes mal intencionadas ou mal instruídas, que não daria certo, que não existe um mundo assim. Existe. A metodologia que a gente ensina, ela é dura, porque eu aprendi assim. Ela cobra, mas ela faz você ter resultado. Ela faz você sair e apresentar uma coisa muito incrível. E aí, quando eu falo sobre tudo isso, é uma metodologia de olhar para o seu público, de você seguir todos esses passos que a gente fala, que muitas vezes a gente coloca dentro de um curso, coloca todo aquele monte de etapa como um projeto perfeito, né? Eu acho que é um dos maiores cursos que eu tenho, 70 aulas e passa por tudo e vai. É uma metodologia que, se a pessoa seguir, dá muito certo. Eu tenho muitos alunos que seguem que dão certo. Eu escutei da mãe de uma conhecida minha, que é uma pessoa aí bem estudada, trabalha num setor aí, é CEO de um setor, e ela falou assim, nossa, se as pessoas entenderem o conteúdo que ele coloca pra fora, ela consegue absorver isso. Eu dei uma passada no YouTube, comecei a rodar, ele tem uma metodologia que vira uma faculdade para as pessoas, porque fala de todos os assuntos. É o jeito que a gente olha, valoriza, respeita o que a gente faz, e algumas pessoas pensam que é besteira. Mas isso tudo movimenta muitas vidas. E eu tenho muito orgulho disso. E essa metodologia é a metodologia que eu chamo de metodologia Peter Paiva. Não é minha. Eu e minha equipe, a gente pensou nisso junto, enfrentou, e hoje tem nosso jeito de trabalhar. E isso faz toda a diferença. Se eu tivesse que resumir o que o meu método faz, eu acho que ele encoraja as pessoas de criar aí coleções de banho e pós-banho que realmente resultem em sucesso, que transforme a vida das pessoas do outro lado, que elas consigam realmente acreditar no potencial de um produto que realmente chega e que está em contato com a vida da pessoa, e que isso pode realmente ter uma energia incrível. Então, acho que esse método é um método que ele transforma, que ele primeiro te encoraja, que ele faz você colocar para fora, e que isso transforma a vida da outra pessoa. Por isso que eu sempre falo, fazer um produto, vender um produto, empurrar um produto para a pessoa que a pessoa não quer usar totalmente, ou ela compra para te ajudar e que ela vai deixar lá decorando, não faz sentido. Porque o que a gente faz é vender algo diferente, que a pessoa usa e que transforma e que traz a sensação, nossa, que incrível isso! E é isso tudo é uma roda. Então resumindo, é realmente isso. Encorajar pessoas para elas criarem realmente conceitos e linhas que transformem tanto a vida dela como a vida das pessoas que usam, e que isso gere sucesso na vida pessoal e profissional dela. Uma vez eu tinha uma equipe de marketing, o Leandro, que ficou comigo 8 anos, da segunda vez que ele ficou, e ele falou assim, é impossível ela dar errado agora. Uma vez ele falou, porque tá muito explicado, gente, é perfeito, ela não encontra isso em lugar nenhum. Quer dizer, entender que agora tá na sua mão. Entender que você precisa fazer sua parte. Porque a gente fica querendo, às vezes, que chegue pronto. E não chega pronto. Quando eu falo pra vocês nos vídeos assim, olha, é bem facinho. É facinho, mas calma, pera lá. Pera lá, porque são várias etapas facinho. Não pula nenhuma, porque dá um trabalhão quando você pula alguma. Porque era tudo errado. Então siga.
siga esse tracejado que já está. A diferença de você pegar tudo que a gente tem exposto, milhares de vídeos, e pegar um curso, por exemplo, é você seguir o passo. Isso é muito legal, isso faz toda a diferença, gente. Toda a diferença, né? A gente tem aí hoje quase 100 mil alunos que passaram pelos nossos cursos, aulas e entendem a diferença. Então, a diferença está em qualidade. E não é só qualidade de matéria-prima. É qualidade do olhar, qualidade do você se preparar para o seu dia. A qualidade ela é envolvida aí em muitas coisas. E eu tenho certeza que você consegue olhar para isso. Aí eu fico cutucando. Eu fico igual aquele anjinho que fica no ombro assim. Então, olha, arruma a postura. Faz não sei o quê. Eu sou essa pessoa. Para você realmente ativar sempre o seu melhor. Eu acho que quando a pessoa ela entende esse jeito que a gente trabalha, entende, né, o comportamento. Então, quando a gente está falando, quando eu falo sobre o meu trabalho, eu estou falando sobre um 360 que a gente vai falar da pessoa. Olhar para ela, entender o que ela pode tirar dela, o jeito, como é o jeito do dia a dia, o que ela pode fazer, olhar para o público dela e qual é o tema que ela pode fazer. Aí ela começa a pensar na primeira linha, faz lá o projeto. Tudo isso que a pessoa faz muita diferença, muita. Transforma o jeito dela. Eu tenho alunos e alunas que eles tinham a vida bagunçada. E que chegou a filha e falou, você não tem noção, o nosso armário da cozinha hoje é organizado, o tanto que ele mudou, muitas. Eu tenho uma aluna que por fazer tudo na risca, eu lembro que ela era toda séria, cabelo, tipo, ela tinha um cabelo preto, assim, curto, tipo Chanel, e ela veio com uma roupa toda escura, ela era toda dura. Passado alguns meses, essa mulher entrou, juro, cabelo preso, um vestido florido, conversando com todo mundo numa alegria. Aí eu falei, tá zoando que é você? Ela, sim, sou eu. Aí eu, não, você lembra da cena quando você chegou aqui da primeira vez? Ela, sim, Peter, sim. Trazer leveza pra vida, trazer mais amor, fazer algo que não seja ali atrás de uma mesa. Eu trabalhava em banco, Peter, ela começou a explicar a vida dela. Eu, caraca, você mudou tudo. Ela falou, sim, sim, sim. Não é só o seu jeito, mas é tudo que eu tô levando pra casa e que eu tô fazendo, tá mostrando pra mim que eu posso ser melhor. E isso tá me deixando mais leve. E a cobrança é outra. Então, eu acho que todo esse jeito que traz confiança para as pessoas também faz com que as pessoas comecem a transformar partes da vida, são mais organizadas, mais limpas, mais sérias, mais concentradas, e isso faz a pessoa melhorar de uma forma geral, trazer mais bem-estar, mais resultado para a vida pessoal e profissional. Você começar a trabalhar, fazer tudo muito certinho, seguir os passos, eu acredito que... Eu já vi pessoas com respostas muito rápidas, mas eu não sou dessa pessoa que ilude, de jeito nenhum. Gaste pouco inicialmente com material, faça focado, 2, 3 já vira um kit. Eu acredito que você consegue já sentir muitas mudanças. Primeiro eu quero que você sinta a mudança em você, na coragem, na vontade, mas para isso você precisa se informar o que você está usando. Tem pessoas que usam uma base e nem sabem do que ela é feita, não se informa de nada. Fica tudo muito raso, fica tudo muito solto e vazio. Então, começa certo, começa com pouco, mas sabendo, sabe, de tudo que você está fazendo. Isso traz muita segurança e isso faz você ver resultado na próxima data comemorativa. Então, assim, faz pouco, faz seguro, pouco e com segurança, não tem como. Eu tenho no canal do YouTube, para vocês, aqui no canal do YouTube, a gente tem o método das análise das 3 ondas, para você entender as pessoas à sua volta e como ir contatando e tendo, né, contato com essas pessoas e mostrando o que você faz, mostrando o seu jeito e você tendo resultado é incrível. Então, assim, você com certeza tem muitas possibilidades de arrasar. Muitas, por isso que eu uso muito esse termo, arrase do outro lado. Porque o arrasar é acordar disposto a ter um dia incrível. E entender que os percalços e tudo que vai acontecer negativamente na sua vida, ele só tá ali pra você falar, consegui, superei. Não vai ter muitos dias sem problemas, tá? Vão ter poucos sem problemas, gente. Mas o problema ele tá ali pra quê? Pra gente usar o nosso melhor, resolver ele e falar, o dia foi pesado, mas conseguimos, hein? Estamos aqui, isso é muito importante. Então, eu acredito que por esse olhar, acho que todo mundo consegue respostas muito rápidas.
Eu sempre falo sobre 3 pilares que fortalecem a venda, a comercialização. A gente tem os 2 lados, né? Fortalecem a pessoa como artesão, são 3, é o tripé. E quando eu falo sobre vendas, são 3. Quando eu falo sobre você ter um produto, porque hoje as pessoas fazem, elas querem, eu tô insegura, será que as pessoas vão valorizar, será que elas vão querer? Sempre quando eu falo desse lado de cá, eu tô falando sobre qualidade de produto. É importantíssimo você pensar na qualidade. Então assim, não troca 6 por meia dúzia. De jeito nenhum. Entenda o que você está usando, porque as pessoas hoje elas não são bobas. Elas usam, elas sentem, elas passam no corpo, isso vai para a parte íntima também, ela vai colocar em cima do móvel, tem que ter resposta. A qualidade está na matéria-prima. A qualidade está na matéria-prima. Só que a qualidade também está na sua postura, em tudo isso. Isso é muito importante, saber falar qualidade. Primeiro. Segundo, passar confiança, credibilidade. Aí a gente tá falando sobre entrega, sobre jeito. Aí, aqui, ó, tá? É tudo racional. Agora aqui a gente tá falando sobre você colocar rótulo, embalar bem, você saber fazer essa entrega, tá? Às vezes você faz um produto maravilhoso, só que quando você vai finalizar, você tem marca de dedo, perdeu todo o sentido, toda a força. Então, primeiro, qualidade. Segundo, essa responsabilidade que você tem, ok? Esse produto ter um fim, para que ele é. Então, a gente está falando sobre qualidade, é importantíssimo. Agora a gente está falando sobre essa responsabilidade, sobre essa utilização, sobre tudo isso que essa pessoa vai fazer, é importante. Esse produto tem que encaixar na vida da pessoa, a pessoa tem que usar, ela tem que entender todo esse ponto. E terceiro ponto, muito importante, é o encantamento. Nenhum produto, nenhuma vitrine feia vende. A vitrine mal colocada perde todo o potencial. Então, se a gente for falar sobre produto, nós temos qualidade do produto, a gente tem a utilização e toda essa responsabilidade que a gente tem, que faz com que a pessoa acredite nele, e encantamento. Quando eu penso no encantamento, eu estou pensando que todo produto precisa de ter uma historinha. Todo produto precisa ter uma vitrine bem montada, tem que ter uma foto linda, tem que ter essa magia. Senão ele não vende, senão ele cai num balaio. A qualidade é incrível, hein? Você vai usar e vai ser super útil na sua vida, você vai ler o rótulo, vai estar perfeito, vai te passar confiança, você vai usar, ele vai ser útil. Só que ele está envolvido numa cara tão sem graça, tão sem nada, tão sem brilho, perdeu todos os outros. Agora, temos 3, correto? Então eu vou tirar a mesa da utilização e da confiança. Ele é feito com matéria-prima incrível, hein? Qualidade, ó, impecável. A apresentação e tá lindo, só que você olha e fala, acho que eu não vou usar, não encaixa na minha vida, deixa eu ver o rótulo, não, parece que é fake, aí não vou usar. É você vender um óleo de banho pra uma pessoa que não gosta de óleo, de banho. Quer dizer, não vai ser útil. Quando você olha para aquilo ali, não. Então a gente tem que pensar sempre nesses 3 pontos. Qualidade, utilização e confiança e encantamento. Pensa nisso que vai fazer muita diferença. E quando a gente pensa do lado de cá, que é a pessoa, a gente tem que pensar na qualidade de atendimento, no jeito, na postura, em tudo isso. Nessa força que ela tem que ter, nessa segurança. A gente tem vários pontos para a gente pensar. Vários pontos. E a gente precisa estar sempre alinhado com ele. No seu jeito, no como você fala. Então assim, a gente tem vários pontinhos que vão fazer com que esse artesão realmente seja forte. Então a gente está pensando aí em todas as ferramentas que a gente tem e são todas pessoais. Não só o atendimento, não só em toda essa força, essa segurança que essa pessoa tem que ter, não só no jeito que essa pessoa está vestida, gente, a gente vende qualidade de vida e a gente precisa estar básica no mínimo e mostrando realmente essa segurança e essa qualidade. Não adianta você chegar lá toda suada, toda não sei o quê, que qualidade de vida você está mostrando para as pessoas. Então tudo isso é muito importante. E a gente pode ficar falando aqui vários pontos que fortalecem o artesão. Vários. Mas eu acredito que você olhar para pessoas que estão tendo sucesso e olhar para pontos dele que você admira, você vai fazendo uma lista e vai trazendo e vai formando essa persona, que é essa pessoa ou esse artesão que realmente você quer ser visto. E isso faz toda a diferença. Como que eu posso mostrar para as pessoas
que usar esse estilo, esse jeito, esse método que eu criei para minha vida funciona. Eu acho que é só eles dar um Google, joga meu nome, olha aí, olha o snob, o humilde snob, joga meu nome no Google, vocês vão ver quantas vezes eu testei, quantos milhões de imagens tem, citações. Então a gente tem que se informar, a gente tem que saber o que você quer. Eu hoje estou buscando mais qualidade de vida, porque eu sempre fui uma pessoa super afoita, sempre fiz muito. Fiz mais do que um corpo dá para fazer, sempre. E consegui, né, apresentar para as pessoas tudo o que eu apresentei até hoje. Então, anos apresentando e surpreendendo e resolvendo problemas. E quando não estava bom, ia atrás de solução. E sempre lá. Então, para as pessoas entenderem se isso dá certo ou não, primeiro, dá uma olhada no resultado. Eu não sou uma pessoa que eu fico falando muito dos louros, né? Todas as ações sociais, tudo que a gente faz. Eu faço tantas coisas no dia, se eu for mostrar tudo que eu faço no dia, as pessoas vão ficar meio tontas, tá? Mas eu sou uma pessoa que gosta de apresentar. Eu acho que o resultado está na apresentação. O resultado está em megas, vender toneladas de produtos. O resultado está em sair, já fui para o Chile, já fui para Portugal, já fui para Paris, para vender e divulgar nosso produto. E o resultado do meu método está na minha vida. Está exatamente no que a gente é hoje, no que a gente já chegou até aqui e mostrou. E o que eu quero, e sempre... Nunca tive medo de dividir. Nunca tive medo. Lá no meu começo, eu lembro que entrou um senhor no curso, o marido de uma aluna, e ele falou assim: será que você não tem receio de ficar passando tudo? Porque um dia pode ser que chegue alguém e passe mais do que você. Não, porque eu acho que eu sou eu. Ninguém é igual a ninguém. E se eu tenho, né, a certeza de que eu tô sendo inspirado por Deus para inspirar mais vidas, essa fonte nunca vai secar. Quando eu resolver que eu vou mudar de caminho, porque Deus me mostra um outro caminho, eu vou seguir. E aí pode ser que fique um legado aí para trás, para as pessoas utilizarem, e espero que muitas pessoas levem isso adiante e que façam essa saboria ou os cosméticos criativos crescer cada vez mais. Mas eu acho que já está ativado, gente, já está ativo demais, com os milhares de produtos que chegam a ser mais de 10 mil produtos criados e catalogados. Eu acho que já é inspiração para as pessoas fazerem muito mais. E eu espero que cheguem pessoas melhores cada vez mais e que elas levem isso adiante da melhor forma possível, da forma mais nobre possível. Então, se você quer entender se essa metodologia ou todas essas dicas elas dão certo, é só a gente medir por resultado. Eu acho que se a gente for pensar em tudo isso, né, o começo, meio e fim, toda fase tem começo, meio e fim, tá, gente? Então, sempre se começa pensando em quem você quer chegar, em quem você quer tocar. Então, eu escolho quem eu quero tocar. Então, nessa Páscoa, por exemplo, eu escolhi 3 mundos de pessoas. Você escolhe esses 3 estilos, 3 personas, 3 famílias. E aí, a gente desenha. Então vamos começar com uma. Escolha uma família. Uma família que eu tenho próxima, que são pessoas mais quietas, pessoas mais já evoluídas, que gostam de coisas mais tranquilas, que vivem e curtem a vida dela, que fazem um bolinho às 5 horas da tarde, que tomam um café, que a casa é toda organizada e limpa. Se eu começo a ver que eu tenho muitas dessas pessoas, agora eu vou pensar em uma coleção. Vou fazer um projeto, não gasto nem R$1 ainda. Eu faço um projeto. Faça um projeto baseado ali nos sabonetes mais incríveis, coloco ali sabonete líquido, coloco um home spray, monto um projeto pequeno que seria um kit, para que eu possa chegar nessas pessoas com esse produto e elas se encantem. Então o projeto ele começa de eu pensar no que é, no tema, e quando eu estou pensando em pessoas, eu lembro do WhatsApp. Lembra? Conhece o WhatsApp? O WhatsApp conecta com pessoas. E aí eu escolho ali 10 pessoas que eu conheço dessas famílias, uma aqui, uma ali, eu escolho uma foto de referência que representa esse cheiro, que representa esse estilo de vida, e aí eu mando essa foto para essas 10 pessoas. Oi, tudo bom? Tudo bem? Como você tá? Ó, tô fazendo um teste aqui, tô pensando em pessoas assim, ó, vê se você se conecta, vê se é você. Tô meio que lendo você como uma experiência. E aí eu mando para ela
a mensagem. Pessoas assim, assado, e faço uma descrição poética da vida. Combina com a sua vida esse estilo? Aí alguns falam, olha, eu sou mais agitado que isso, eu que não sei o quê. Mas se você tivesse um produto que realmente fosse pra isso aqui, que você chegasse em casa e você sentisse isso, você ia gostar? Nossa, demais. Então eu vou mandar uma foto agora pra você ver se essa foto representa esse cheiro, esse lugar, e se isso é sonhado. E aí você manda pra pessoa. Alguns vão falar que sim, outros vão dar uma mudadinha, e aí você vai chegar em um estilo. Esse é o início do projeto, não gastei nenhum real, tá? Eu gastei um pouquinho de internet. E cérebro. Tem que pensar muito. E aí agora eu começo a desenhar esse projeto. O desenho do projeto inicial, ele sempre é feito com produtos que já estão no dia a dia das pessoas. O sabonete líquido, o aromatizador, o que já está no dia a dia das pessoas. E aí isso faz com que você tenha mais certeza. Olha a segurança inicial. Eu comecei um projeto, podia ser que ninguém aceitasse. Eu mudava. Gente, não acertei na foto, ninguém gostou, todo mundo falou que é diferente. O que eles falaram que é diferente? Ah, mas assim, mas assado, vou para outra foto e não desisto. E aí eu chego na foto que eu falo, caraca, verde, leve, com uma nota de perfume de shopping, bem metidinho esse povo, que quer um cheiro que eles entram em casa e falam, ah, que paz, graças a Deus. Esse era o meu público. Achei o cheiro, achei o estilo, achei cor. E agora eu vou desenhar, escrevo. Eu tô começando uma linha e a gente escreveu os produtos que vão ter, qual é o estilo, beleza. Agora eu vou fazer todo o projeto. No YouTube tem ali 8 etapas de um projeto. Todo projeto, você não gasta nada, só projeto. Projeto. Desenha o que é, estilo, cor, frasco, qual vai ser a propriedade, como vai ser o acabamento, projeto. Perfeito. Pronto, preparado. Agora eu faço toda a etapa da produção, acabamento, embalagens, vou para as fotos, vou para tudo até entregar o produto na mão da pessoa. E aí quando chega lá no final, a gente entrega da melhor forma. Eu quase visto luvas brancas. E aí entrega o produto para a pessoa. Não esquece de perfumar a sacola, de colocar recadinhos dentro, de não ser chato, não ser inconveniente, não ser evasivo. E aí o final está na divisão de lucros, onde eu limpo a minha produção, eu vejo o que sobrou, vejo como, né, chegar e ter contato com essas pessoas de novo, porque sobrou 3 produtos aqui. E aí eu falo com essas pessoas sobre isso, ou então faço um post com esses 3 e falo, gente, que demais. Olha, são os últimos produtos da minha coleção, foi incrível, eu tenho que agradecer. As pessoas que eu mais escolhi, que eu mais adoro, são as pessoas que realmente usaram e que aprovaram. Obrigado vocês, amigos, família, tá aqui, ó. Os últimos estão saindo. Desse vídeo que você fez no Stories, vai aparecer 1, 2, 3, falar, ai gente, não tem mais, como assim, tá acabando? E aí você vende os 3. E aí a gente zerou, lava a produção, limpa a produção, e aí vê como usar esse lucro, ou esse dinheiro bruto, para começar uma outra linha incrível. Qual que é o problema ou a necessidade que o nosso método resolve, ou que ela ajuda nesse alcance aí dos sonhos? Eu acho que é essa organização, eu acho que é esse olhar, sabe? Você entender que você é uma personagem ali dentro daquele projeto e que você tem que estar ali, ó, fazendo acontecer. Por mais que você construa a marca, que você daqui a pouco tenha colaboradores, tudo isso, mas você tem essa responsabilidade. Então, eu acho que esse empoderamento é você entender o seu papel dentro disso tudo, é você olhar para você e se valorizar, é você entender o nível do que você pode entregar. Quando você entende esse nível, não tem mais abaixo desse nível, não tem. Quando eu falo sobre tudo isso, eu lembro lá da campanha que a gente fez na Mega do Seja o Rei da Sua Vida. Quer dizer, entenda o poder que você tem nas mãos. Entenda o poder que todas as suas virtudes pode fazer. Todas as suas qualidades. Você tem muitas, eu tenho certeza que você tem muitas. Eu acho que pegar essas matérias-primas, que eu podia estar com elas aqui na mão e vocês iam ver caixas quadradas, frascos duros, e transformar isso em tudo isso que a gente vê, isso é virtude. Quando você entende que essa virtude está nas suas mãos, você consegue levar isso adiante e consegue realmente entender um caminhar que você vai levar para o resto da vida. Porque eu sempre digo para as pessoas, se tudo isso aqui acabar
eu posso começar a vender cachorro quente, mas pode ter certeza que com esse jeito que eu trabalho, eu vou vender o melhor cachorro quente que o mundo já viu. A força que um produto, você vai vender um produto, vamos falar de um kit. O tanto que esse kit tem de responsabilidade na venda e o tanto que você que está atrás desse kit tem responsabilidade na venda, quando a gente vai colocar isso na balança, eu tenho certeza que você atrás tem muito mais responsabilidade do que o produto. Todo esse seu jeito, todo o seu jeito acanhado tem uma força, a sua fala tem uma força, o jeito com que você produziu tudo aquilo, aquele carinho tem uma força enorme. E se eu for colocar responsabilidade só no produto, não sei se você consegue vender. Mas você atrás, você é diferente de todo mundo. Ou eu posso dizer que você é única ou único. E quando a gente fala sobre isso, a gente entende que o seu produto, quando você entende o seu poder e tudo que as suas virtudes podem trazer e representam, você entende que você tem um produto melhor do que de todo mundo. Então assim, você pode estar num bazar e do lado está uma mesa vendendo também sabonetes e produtos como você. E a pessoa pode ter aprendido comigo também e por coincidência vocês levaram a mesma coleção. Tudo que você fizer atrás daquela mesa e toda a sua energia, toda a sua vibração, tudo que você gesticular tem uma força enorme, enorme. Porque nós trabalhamos com produtos manuais feitos de uma forma muito única. Cada produto é único, é muito único. E isso faz você entender toda a sua força. Então você tem muito potencial perto de tudo que acontece no mundo e eu já fiz muitos exemplos e muitos exercícios para isso e sempre entendo que a gente é responsável pelo nosso sucesso, 100%. Aí a gente pensa, o que vai custar para o meu cliente não ter o meu produto? É não viver essa experiência. Quando o produto tem ali toda uma descrição poética, ele mostra para a pessoa que usar aquilo é incrível e não é mentira. Não é mentira porque eu tô falando sobre produto, tô falando sobre pele, tô falando sobre o banho diferente, tô falando sobre aquela experiência. Se a pessoa não vive aquela experiência, ela tá perdendo. Eu acredito que não viver algo é muito ruim. Eu prefiro viver e sentir, daqui a pouco querer uma melhor. Mas não viver é muito difícil para mim, porque é dizer não. O dizer não a uma oportunidade é ruim, é sem graça. Se a gente for falar sobre o sonho do meu cliente ideal, então eu vou fazer o seguinte, eu sempre vivo a vida do meu cliente ideal, que é o meu aluno ideal, com paz. Primeiro, ter uma vida com paz. Ter uma vida com segurança, entendendo o que você vai fazer, entendendo os sims e os nãos, sabendo que a negativa ela é super positiva porque você aprende com a negativa. Quando você passa por uma fase de crise, você aprende a se redescobrir, redesenhar e trabalhar de formas que você vai para o plano B. Isso é tão incrível. Eu acho que isso você consegue com um amadurecimento. Então o sonho é ver os olhos das pessoas brilhando, ver o seu produto exposto como a gente expôs nossas coleções agora. E eu entrar aqui dentro do nosso estúdio e falar, meu, que demais. Quantas vezes eu entrei aqui essa semana, a gente tá aí do 4º dia que eu entro aqui, e a gente fala assim, meu, que demais, obrigado Deus por essa energia, você conseguir viver isso, é único, é muito único, é muito único. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que conseguem criar isso na mente, colocar isso para fora desse jeito, expor desse jeito e ser visto com esse valor. Então, eu acho que o sonho dessas pessoas que hoje eu ensino e que estão aí, né, praticando, é realmente ter o pé no chão, ter segurança e ver a resposta com um brilho nos olhos desse jeito. Eu acho que esse é o sonho. Gente, eu vejo o mundo da saboaria e o mundo do cosmético criativo com tantas oportunidades e eu tenho certeza que muitas pessoas não enxergam essa oportunidade. Porque, primeiro que você vai produzir com charme, montar o seu cantinho e ter esse cantinho pro seu resto da vida e ali ter história, e ali ter sua vida e você conseguir realmente montar suas barras de sabonete, viver a vida. Eu tenho alguns exemplos na vida de algumas pessoas que vão no final de semana à casa de amigos e levam o que ela fez. E isso traz tanto charme, traz tanta vida para a vida das pessoas, é você entregar, né? Entregar amor. Eu acredito muito no transparente. E esse transparente abre precedente para eu pensar em muitas coisas incríveis que podem acontecer na vida das pessoas. Desde o lúdico ao que entrega e a pessoa nem percebe, mas ela sente uma sensação assim que arrepia ela inteira,
como você realmente viver esse orgulho pelo que você faz. Você ver resposta, você voltar de uma feira sem nada. Eu já voltei de uma feira que eu fiz em Lima, que eu vendi o fogão, vendi tudo. Quando eu terminei assim, eu tinha só o computador para colocar dentro da mochila e a cartola que eu levei e eu fui embora com isso. Não sobrou nada. Nada. Viver isso é incrível, porque é concretizar, tá? Sem ego, sem precisar de ficar pensando, nossa, que lindo, parabéns. Não é isso. É você ver as pessoas felizes e sair assim, nossa, muito obrigado, que demais. Quer dizer, viver essa realização. Você olhar para o seu canto e sentir uma energia que ela te transforma. Sentir a organização. Sentir esse movimento que a vida traz pra gente quando você sonha de manhã e consegue realizar até o final da tarde. Eu acho que essa é uma sensação que as pessoas, tem muitas pessoas que não conhecem. E assim, eu agradeço a Deus muito, porque eu sou muito abençoado de conseguir de fato criar tudo isso, colocar isso para fora, fazer isso girar, participar de bazares e achar de beber e levar os produtos que a gente vendeu e as pessoas amarem e muitas pessoas não conhecerem e se impressionar. E isso tudo é minha vida. E eu acredito que isso está dentro de uma roda gigante incrível, lindíssima, prontíssima para começar a girar na vida de muitas pessoas. Elas só precisam dizer sim.